Quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quartas séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu vou trazer pra vocês a história de uma família, na verdade uma família assim respeitadíssima na Carolina do Sul, no condado de Hampton, é a família Murdoch. Essa família, ela é assim mas foram muitas gerações de advogados, procuradores do estado. Olha, gente, mas assim muita gente respeitada mesmo. Tinha ainda aquele lance de Randolph primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Esse nível de família do Sul mesmo. Essa gente escondia muita coisa podre, principalmente na quarta geração dos Murdoch, que consistia em Alex, Maggie, no Paul e no seu filho mais velho também, que se chamava Buster. Então eu vou contar tudo pra vocês. Essa série ela é na Discovery, em 3 episódios. O nome do episódio é Dinastia Murdoch, como vocês viram aí também na capa, e também a HBO ela fez esse documentário, porém não passou no Brasil, então eu consegui algumas coisas escritas também sobre o documentário e foi bem legal, deu para completar bastante, então eu dei uma pesquisada também fora pra gente saber alguns detalhes que de repente a Discovery atropelou muito, é necessário fazer aí algumas pesquisas fora, então aproveita, deixa aquele like pra mim logo agora no começo do vídeo. Esse é o último quarta séries do ano, então aproveita, verifica se tá inscrito no canal, se não estiver, se inscreva, ativa também o sininho das notificações pra não perder nada, que agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, acho importantíssimo dizer, tá, antes de iniciar esse documentário, que a Carolina do Sul, principalmente esse condado de Hampton, ele é um lugar, assim, muito lotado de água, assim, tem água por todo lado, tem muito rio, então é um lugar, assim, de pessoas conservadoras, que gostam de passear de barco, que tem, assim, uma vida, normalmente, né, pessoas que crescem juntas e prosperam, e eu, muito sinceramente, vi pouquíssimas pessoas, pelo menos dentro dessa história aí, que não fossem, pelo menos, um pouco prósperas. Parece que era dominado ali, como se fosse assim, você escuta um determinado sobrenome e você diz, ixi, esse aí não vai adiantar não, filho de fulano, neto de cicrano, bisneto de beltrano, e aí você diz assim, não vai acontecer nada com este cara. Nós vamos falar de pessoas muito problemáticas de dentro dessa família, assim, mas muito problemáticas, eu tô falando dos mais velhos aos mais novos, então nós vamos começar primeiro com um passeio de barco que aconteceu em 23 de fevereiro de 2019. Esse passeio de barco, no dia 23 de fevereiro de 2019, foi organizado por 3 casais de amigos de infância, que tinham sua faixa etária ali de 18 a 20 anos de idade. Consistia, então, Paul Murdoch, então o mais novo da dinastia Murdoch, e a sua namorada, a Morgan. Depois também tinha um rapaz chamado Connor, um outro rapaz chamado Anthony e 2 garotas, uma delas sendo a Melanie Beach, namorada então do Anthony. Acontece que o Paul Murdoch, que estava junto com essa galera, ele era um cara extremamente complicado. As pessoas que tiveram ali alguma convivência com ele, principalmente a empregada da família que criou basicamente esse garoto, ela não tinha coisas muito boas para falar dele e nem mesmo os amigos. Não dá para saber se as pessoas gostavam de fato dele ou simplesmente o aturavam. A questão é que o moleque era mala pra caramba. Além dele ser extremamente metido, tudo era fala com a minha mãe, fala com meu pai, era assim, sabe? Eu sou o dono do Hamptons, então assim, não adianta você falar nada pra mim. Tinha uma vida totalmente sem limite, tanto ele quanto o irmão dele, o Buster. E o Buster era um pouco mais velho que ele. Então o Buster, na época que, né, desse passeio que eu vou contar pra vocês em 2019, o Buster já estava iniciando, inclusive, a trabalhar nas empresas da família. Mas eu já vou chegar nessa parte. A questão é que esse Paul, ele era um garoto totalmente sem limite. Quem criou ele, assim, ele e o Buster, foi uma mulher chamada Glória, tá? E a Glória, ela contava, né, para outras pessoas quando ela tinha um único dia de folga, e ela sendo mãe solo, ela, além de trabalhar na casa dos Murdoch, ela também usava esse dia de folga para trabalhar na casa de uma outra pessoa. Então, quando perguntavam do garoto, principalmente do Paul, que era o mais novo, ela dizia, bom, essa semana o Paul correu na cozinha porque ele queria uma faca, porque ele disse que queria dar fim a um lagarto.
Então o menino, ele ia atrás de lagarto, ele queria tirar a vida do maldito sapo. Era exatamente essas as palavras que ele utilizava, e o que assustava a Glória é que ele só tinha 5 anos de idade quando ele falava essas coisas. Então as pessoas, todo mundo ali ao redor sabia que tinha alguma coisa errada com o Paul. O Buster, ele era igualmente violento, mas nada era comparado ao Paul. O Paul então vai crescendo, quando chega no colégio, ele sempre com aquela, né, aquela marra lá de sou o cara rico, tenho muita coisa. Ele não era um garoto assim popular por simpatia, porque no fundo ele não era nem um pouco simpático, e desde muito cedo, por volta dos seus 14, 15 anos de idade, ele já era extremamente alcoólico. Eu estou falando alcoólico, não é a prática de fugir com uma garrafinha, se esconder, não, gente, bebia garrafas de bebida dentro da casa dos pais, muitas vezes na presença dos pais. As propriedades da família eram muitas, tá? Isso em coletivo, porque o avô dele era vivo ainda, e também propriedades particulares do pai. Eles tinham muito dinheiro mesmo. Ele era tão cara de pau e a família assim tão pouco se importava que ele tirava diversas fotos segurando garrafas, bebendo, ou então tirava essas fotos extremamente bêbado e postava nas suas redes sociais. Depois, conforme o tempo foi passando, ele foi se tornando ainda mais alcoólico, assim, ele bebia o tempo todo. Só que tinha uma hora, né, em um determinado momento, os amigos ao redor, principalmente esses, né, que eu citei para vocês, esses 6 amigos, né, eram então 3 casais já, eles estavam já um pouco de saco cheio do Paul. Então, eles diziam que era o seguinte, o Paul, ele até era um cara legal, só que quando ele começava a beber, ele tinha o que ele chamava de um alter ego. Ele tinha um segundo Paul, era um cara que aparecia. Então todo mundo falava que quando ele bebia demais, quem aparecia era o time. Então quando ele estava bêbado, todo mundo chamava o Paul de time. Por quê? Primeiro que coisas estranhas aconteciam com o corpo dele. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eles conseguiram ali capturar em câmera de segurança as mãos dele. Ele começava tipo a fazer assim com as mãos e fechava por muito tempo, e depois ele abria e depois fechava assim por muito tempo, como se ficasse em garras. Era uma coisa bizarra, e quando as pessoas começavam a ver que ele estava desse jeito, elas começavam a se afastar, porque dava confusão, dava briga. Então ele sempre dava um jeito de estragar a festa quando ele bebia demais. Então as pessoas, quando viam ele desse jeito, elas simplesmente saíam de perto, porque elas sempre diziam, agora temos que sair de perto, o time chegou. O time seria o alter ego, né? Seria o Paul bêbado, mais ou menos isso, tá? Era mais ou menos assim que funcionava. Melanie Beach era uma moça, tá? Uma jovem aí dos seus 19 anos, que avisou para os pais o seguinte, olha, todas as pessoas, tá? Primeiro, assim, só uma introduçãozinha, assim, todo mundo se conhecia, tá? As famílias, elas se conheciam, então não era incomum as famílias se unirem para comerem juntos. E nós estamos falando de fevereiro, que é uma época de inverno, então é uma época que normalmente as pessoas, elas ficam mais juntas, né? Começam a aproveitar mais entre amigos ali próximos, e não pessoas que normalmente visitam no verão. Então sempre ficam ali os amigos mais próximos. E naquela noite, que era uma noite de sábado, um sábado de fevereiro, no dia 23, essa Melanie disse para os pais que eles iriam a uma festa, né? Os 6 iriam numa festa, e que depois talvez eles fossem comer ali algumas ostras assadas na casa de um outro amigo. A questão é o seguinte, as ostras assadas ali na Carolina do Sul é super comum, principalmente as ostras ali do Hampton. Eles acharam que era uma boa ideia, deixaram, né, ela ir e tal, ia com o namorado, ia com os amigos, todo mundo conhecia os amigos, então ela vai. O que vai acontecer nessa noite é o seguinte, todo mundo vai, só que eles desde cedo vão começar a comprar bebida, e isso não é uma coisa que o Paul fez sozinho, não. Todo mundo ali teve o seu quinhão, então todo mundo começou a tentar parar em lojas de conveniência e comprar bebida, porque o Paul teria dito o seguinte, cada um vai levar a sua bebida, e a gente não vai ficar por aí. O que eu posso fazer é pegar o barco do meu pai, colocar no carro, e a gente leva, né, até o Rio, e consegue ficar na casa do meu avô, que fica no Rio. Então a gente tem uma casa legal pra gente curtir a noite e ficar tranquilo, e já vamos levar as bebidas daqui mesmo. Tudo bem. Então eles decidem fazer o seguinte, foram na tal festa que eles tinham dito que eles iriam,
saíram dessa festa onde eles já tinham bebido. Durante o dia tinham saído ali recolhendo, né, em todo canto bebidas, conforme foram vendendo, porque nos Estados Unidos a venda de bebida alcoólica é para maior de 21 anos. Então eles não tinham, nenhum deles tinha 21 anos, então quem conseguia comprar, conseguia. Mas quem mais conseguiu comprar bebida foi o Paul, porque o Paul pegou o RG do Buster, né, a identificação do irmão dele mais velho do Buster, e apresentou nos lugares. Então tem ali algumas imagens de câmera de segurança que mostra ele saindo de lojas de conveniência, segurando ali sacolas e mais sacolas de bebida, enquanto os amigos ali estavam dando a volta com o carro que carregava o barco. Tudo bem, eles saem então dessa festa que eles teriam ido, o carro estaria cheio de bebidas, eles ainda param em um bar no centro, porque o Paul queria ir para o centro, e do centro ele queria pegar ali o lago, né, e ir até a casa de praia do avô dele, que ficava lá um tanto ali de distância. Ninguém queria ir para o centro, só que ele insistiu. E o que acontece é, o time chegou justamente quando eles estavam no bar. Esse garoto, ele começou simplesmente a entornar shot atrás de shot, não era pouco shot não, tá? Ele começou a beber muito, esse Paul, mas ele bebeu tanto que aparece, tá? Não só o Paul, mas os amigos também, é que o Paul, ele exagerou demais. Ele trançava as pernas saindo do bar, assim, tem a câmera de segurança que mostra os jovens saindo de dentro do bar. E depois disso é que eles colocam o barco na água e vão simplesmente ali tomar o rumo pela Arts Creek. Então eles pegam o rio e continuam bebendo. A questão é, o time estava lá, né? Parece muita loucura, né, ficar falando isso, mas era assim que a galera chamava ele. E quem conseguia tirar o time ali do comando do barco? Ninguém. E ele estava simplesmente em alta velocidade, mas alta velocidade mesmo. A namorada teria pedido para ele diminuir a velocidade. Ele cuspiu na namorada dele. Depois o Anthony, que estava extremamente preocupado, também a Melanie, que não queria mais estar lá. Teve um momento que ela começou a chorar, ela não queria mais estar lá dentro, ela estava com medo. E o Anthony foi conversar com o primo dele, o Connor, que também estava dentro do barco com a namorada, e falou, olha, a gente precisa tirar o Paul, que está guiando esse barco, porque senão vai acontecer alguma coisa, ele está muito bêbado. Ele simplesmente nesse momento arrancou a roupa, ele ficou só de samba canção, tá, o Paul, e começou a gritar e berrar. E quando falaram para ele, olha, você não tem mais condições de estar guiando esse barco, ele virou na cara dos amigos e disse, o barco é meu e quem guia sou eu. Só que a namorada dele, a Morgan, teria dito para ele, para com isso, a gente vai acabar se machucando aqui, você não tá vendo que a visibilidade está péssima? E ele teria dado um murro na namorada dele, tá? Acontece que o que ela tava falando era o que, gente? Uma névoa, tá? A névoa que fica em cima do rio. Então o que acontece? Chega mais ou menos um determinado horário, está frio, então até o sol nascer fica aquela bruma na água e a visibilidade fica péssima. E esse garoto em alta velocidade com o barco. Até que tem uma hora, todo mundo lá muito apavorado, que o barco bate. O barco dá um solavanco, 3 dos garotos acabam caindo na água, entre eles a mocinha, a Melanie, que era namorada do Anthony. Nessa hora o Anthony volta pro barco, o outro rapaz, o Connor, também volta pro barco, a Morgan machucou muito, eles estavam bem machucados, um deles teve um corte bem profundo, quebrou o maxilar, todos saíram machucados, menos o Paul. O Paul teve alguns poucos arranhões, se machucou pouquíssimo, eles não conseguiam encontrar a Melanie. A Melanie Beach desapareceu nas águas, eles não conseguiam encontrar, então nessa hora o Connor, ele faz o que? Ele liga para a polícia, ele liga e fala, olha, teve um acidente de barco, todo mundo, mas como assim acidente de barco? E ele estava tentando explicar, ele estava sendo muito educado, muito calmo. Nessa hora você ouvia, dava para ouvir na chamada telefônica o Anthony gritando pela Melanie e o Paul nem aí, ó. Nem aí com a hora do Brasil, não tava nem prestando atenção, e aí eles começaram, o Anthony gritando e a atendente perguntando onde eles estavam, e nessa hora ele diz, olha, eu estou aqui na única ponte, embaixo da única ponte que tem no lugar, então vai ser fácil para vocês nos encontrarem, e todo mundo ali muito desesperado. Nessa hora ele diz que a amiga deles não voltou pro barco, ela caiu na água e eles não estavam conseguindo encontrar. Bom, isso era por volta de 2h46 da manhã, quando chega ali antes das 3 da manhã, já tinha, né, polícia, bombeiro, todo mundo ali que fica disponível para poder fazer o resgate dessa galera.
tira todo mundo do barco e cadê a Melanie? Melanie não era encontrada, eles começaram, né, a ir de barco, começar buscas e tudo mais, começa uma guerra de vou ligar para minha mãe, vou avisar, né, todo mundo começou a ligar para avisar, avisando todo mundo, adivinha para quem? O Paul. Tá, o Paul, que estava lá incorporado ao time, mas quando viu a polícia desincorporou rapidinho, né, ligou. Ele ligou para o pai e ligou para o avô dele também, e disse que ele estava, sim, pilotando o barco e que tinha acontecido uma coisa ruim. Então, o que eles fazem? Começam a perguntar quem, né? A polícia começa a fazer perguntas. Escuta, vocês estavam alcoolizados, vocês são visivelmente alcoolizados. E eles disseram que sim. E aí, nessa hora, eles perguntaram quem estava, né, comandando o barco. E todo mundo disse, olha, era o Paul. E o Paul estava mesmo comandando o barco, o Paul era o único que estava de samba canção e os policiais acharam aquilo super estranho. E aí o Anthony perdeu a paciência. Como o Paul estava tirando sarro, o Paul estava tirando sarro ainda da situação. Ah, ela consegue nadar, e ria. Ela consegue nadar até a margem, para de bobeira, um riozinho de nada. E tirando sarro, o Anthony ficou com raiva, virou para a polícia e falou, pois bem, quem estava no comando do barco era o Paul. Você sabe qual é o sobrenome dele? É Paul Murdoch. Boa sorte. Quem ali ia ter coragem de processar, interrogar, fazer de tudo contra um Murdoch no condado do Hamptons, lá na Carolina do Norte? Ninguém, gente. E mesmo que tentassem, a coisa não iria pra frente. Já vamos chegar nessa parte. O policial, então, leva todo mundo pro hospital. Eles estavam muito machucados. Alguns passam por cirurgias, outros precisaram tomar ponto. Foi uma coisa, assim, bem intensa mesmo. O único que tava ali mais tranquilo era o Paul. E o Paul na cama e o policial tentando interrogar ele e ele tirando sarro do policial, zoando o policial. E o policial perdendo já, começando a perder a paciência, mas pensa que perdeu nada, gente. Afinal de contas, ele era um Murdoch. Quem é que ia perder a paciência com o Murdoch? E ele pegou e começou a dizer que, na verdade, quem estava pilotando não era ele, e sim o Connor. E o policial virou para ele e falou, não, temos mais de uma testemunha que quem estava pilotando o barco era você. E ele começou a dizer, de jeito nenhum, quem estava pilotando o barco era o Connor. Connor era o rapaz lá que estava no barco também, né, que era um dos amigos e que tinha pedido para que ele saísse, inclusive, né, da direção do barco, e ele não quis entregar. A Melanie continuava desaparecida, eles continuavam buscando pela Melanie, até que nessa hora, mesmo sendo proibido estar caminhando ali onde eles estariam caminhando, que tinham pessoas passando por cirurgia e tudo mais, quem é que chega no hospital? Alex Murdoch, o pai do Paul, tá? Do Paul e também do Buster, que foi o rapaz que ele usou a identidade para comprar bebida, e também o avô do Paul, que era ainda mais respeitado na comunidade. Começou, não, o que você tá fazendo com meu filho? O policial explicou, olha, eu tô fazendo umas perguntas pro seu filho. Não, você não vai perguntar, eu tô aqui para falar pelo meu filho, e começou já a tomar toda ali, né, as rédeas da situação. Saindo dali, o que ele faz? O que ele nunca poderia ter feito. Ele simplesmente sai de lá e começa a procurar os garotos que estavam no barco. E um a um ele tenta acalmar, não, fica calmo, vai dar tudo certo. E aí eles ficaram meio sem entender. Ele chegou e falou, procurou, né, o Connor, falou pro Connor assim, o Connor tava indo pra cirurgia, que ele tinha quebrado o maxilar. Ele chegou e falou pro Connor, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, independente do que tenha acontecido, a gente vai conseguir explicar essa situação, você não vai ser complicado. Por que ele estava falando isso? Porque tinham médicos e enfermeiros que estavam carregando ele até o centro cirúrgico e todo mundo entendeu que quem estava dirigindo, né, pilotando, desculpa, o barco, seria então o Connor e não o Paul. O pai e o avô do Paul já estava limpando por tabela a barra do Paul. Acontece que quando eles foram até o quarto do Anthony, o Anthony botou eles pra fora e falou que não queria conversar com eles, falou que de jeito nenhum queria ser representado por eles, ele queria encontrar a Melanie e disse que quem estava pilotando o barco era sim o Paul. E disse que não importa que eles estavam embriagados, não importava nem se eles tivessem ali que ser presos porque estavam consumindo bebida alcoólica, isso é contra a lei, mas ele disse que de jeito nenhum ele ia deixar que os Murdoch tomassem conta da parte dele nesse processo e que ele queria encontrar a namorada dele. Bom, os dias foram se passando, eles tiveram que, naquele mesmo dia, né, no dia 23, eles tiveram que interromper as buscas porque
Aquela bruma estava muito densa, eles não estavam conseguindo encontrar mais nada, então a esperança era que o dia nascesse e eles conseguissem, com a luz do sol, ia fazer com que dissipasse, eles conseguiriam encontrar a Melanie. Acontece que eles não conseguiam. É nessa hora que a mãe da Melanie começa a fazer vários apelos nas redes sociais, os amigos também, e grupos de busca são montados. Todo mundo no condado de Hamptons que tinha um barco, não ficou um único barco na marina, eles começaram a procurar por ela. Foram dias e dias, eles chegaram a ir até 8 quilômetros à frente de onde tinha acontecido o acidente e eles não conseguiam encontrar a garota. Eles foram procurando cada vez mais e o Anthony desesperado. E aí já começava assim, mas vocês viram que eles postaram nas redes sociais, eles estavam bebendo, eles estavam não sei o que, eles não tinham idade para isso. E a galera procurando e todo mundo, muito nervoso, preocupado com o que estava acontecendo. Só que naquele momento, quando passaram ali 48 horas, as pessoas já não tinham mais esperança de encontrar uma pessoa com vida. Essa era a verdade. Mesmo que os pais pedissem oração para encontrar a filha deles, eles sabiam que não encontrariam mais a Melanie com vida. Isso seria um verdadeiro milagre. Quando eles chegam ali no quarto, quinto dia, já tinha gente até de outros condados ali ajudando, incluindo também a polícia do condado vizinho. Então assim, tinha muita gente nas buscas mesmo. Mas quem acabou encontrando no 7º dia, 7 dias ela ficou desaparecida, foram pescadores. Talvez por conhecer melhor ali onde poderia um corpo acabar ali, que não seria pelo meio, mas mais precisamente pela margem, a margem do rio, que acabaria prendendo ali, com toda a vegetação que fica na margem do rio, prende-se o corpo. Eles encontram o corpo e vai demorar um tempo ali, pelo menos uns 2 dias, para eles darem a certeza de que o corpo era da Melanie Beach. A Melanie, ela não estava, para vocês terem uma ideia, precisou daquele reconhecimento forense e tudo mais. Por quê? Porque ela estava irreconhecível, não dava para ter a menor ideia assim de quem seria. Eles tinham encontrado um corpo feminino em alto e avançado estado de decomposição, então eles começam a fazer as verificações, chegam ali à conclusão de que sim, é ela. Acontece que o laudo dizia o seguinte, que ela tinha uma ferida contundente e a causa da morte teria sido, sim, esse ferimento contundente e depois afogamento. Então, ela teria se machucado e depois caído na água. E caiu na água machucada, não conseguiu se defender, não conseguiu nadar, não conseguiu gritar e acabou perdendo a vida. Resumindo toda a cena, gente, foi traumático, assim. Os pais não acreditavam, logo, eles processaram os Murdoch. Primeiro, porque era o Paul que estava no barco, e segundo, porque o barco era dos Murdoch, que tinha sido tirado da propriedade sem autorização, sem ter ninguém ali maior de 21 anos próximo para poder estar responsável pelo barco. E também processaram a loja de conveniência que o Paul teria comprado as bebidas ali que eles estavam consumindo, que teria vendido para ele, sendo ele então um menor de idade. Acontece que a loja de conveniência apresentou ali câmeras, as imagens das câmeras de segurança provando que ele tinha utilizado então os documentos do Buster. E aí fica aquela coisa, também é uma falsidade ideológica aí, mas eles conseguiram se livrar. Agora, a questão da família cair em cima, do Paul em relação a ele estar pilotando um barco alcoolizado, sem supervisão, e ainda, ter feito aquela confusão toda, acelerado o barco, ele seria responsabilizado pelas 5 pessoas que estavam dentro desse barco, onde 4 saíram feridas e a 5ª pessoa acabou perdendo a sua vida. Essa moça seria então Melanie Beach. Nessa época, ninguém, nem mesmo a família da Melanie, acreditava que ele seria indiciado. Ninguém mesmo, afinal de contas ele era um Murdoch e ninguém iria pensar que ele seria, enfim, sentaria ali de frente para o juiz, ninguém imaginou que isso aconteceria. E aí o que acontece? Eles vão tomar uma surpresa, porque em abril, pouquíssimo tempo depois, ele vai sentar sim, tá? Ele vai ser indiciado por ter pilotado um barco embriagado e, em consequência disso, ter ferido 4 jovens e também ter culminado na perda da vida da Melanie Beach. Acontece que ficou visível para as pessoas ao redor que esse garoto não tinha ficado preso, porque até então ele estaria preso, E todo mundo percebeu que ele não estava preso por vários motivos. Primeiro, a foto que ele tira. Normalmente a galera tira, aquelas fotos lá
né, de ficha policial, ele estava todo arrumadinho, todo direitinho para tirar foto. Chegou na hora de falar com o juiz, quando todo mundo sai da cadeia, eles estão de macacão. Então, né, ali a sociedade que estava ali olhando viu aquilo e achou esquisito, porque ele estava impecavelmente vestido, tá, de terno, para poder ouvir lá o que o juiz tinha para dizer. E o juiz deu para ele uma fiança, a fiança foi paga e assim ele passou a aguardar o processo em liberdade. Acontece que quando ele passa, né, a aguardar esse processo em liberdade, não era para ele, tipo assim, né, ser numa pronta, garoto, porque tua ficha já tá bem complicada. Ele podia pegar, gente, até 25 anos de prisão, tá? 25 anos de prisão, era isso que ele estava aguardando, o dia do julgamento dele. E aí, né, eles dizem para ele que ele não pode sair do país, ele não pode sair da cidade, ele não pode fazer lá um monte de coisa, ele está em liberdade aguardando o julgamento. Acontece que uma semana depois que ele é liberado, ele já estava novamente como se nada tivesse acontecido, nada, ele tinha perdido uma amiga que estudou com ele desde que ele era, sabe, um neném. Ele tinha machucado outros amigos, ele estava ali aguardando um julgamento, ele estava se embebedando, usando substâncias ilícitas e sem nenhuma vergonha na cara. Ele estava fazendo tudo isso e esfregando na cara das pessoas, porque ele fazia questão de tirar várias fotos e postar nas redes sociais como se fosse assim, ó, toma, vocês acham que eu vou ficar aí parado, aguardando qualquer coisa? Eu tô aqui, tô me divertindo, eu sou um Murdoch. E sabe por que eu tô falando isso? Porque tem fotos que até o pai dele tá próximo, então ele continuou fazendo tudo com, sim, ali, ó, os pais próximos, a família próxima, ele continuou a vida dele como se nada tivesse acontecido, e quem é que sabe se ele não teria saído totalmente inabalado dessa história, se não fosse agora o próximo evento que eu vou contar para vocês, porque o que mais tem nessa história é evento, gente. Essa história é boa. Então agora eu vou para a parte que eu chamo de quem é você, elemento. Seria mais ou menos assim. Quem é esse cara? Quem é o Paul? Quem é a família Murdoch? Quem são esses homens? Porque na sua maioria eles eram homens. Então a gente começa a entender. Lá em 1910, tá? Então mais de 100 anos, existiu um homem chamado Rudolph Murdoch. Ele era um advogado e ele monta um escritório de advocacia juntamente com outros advogados ali, né? Advogados proeminentes da região. Porém, ele era o mais proeminente. E ele ganha ainda mais destaque em 1910, hein, gente? Ele ganha ainda mais destaque quando ele vira promotor. O que a gente tem como promotor, eles têm lá como o gabinete do procurador, né? Então vira o procurador do distrito, do condado e etc. E aí ele é eleito, então, para ser o procurador do lugar. Então veja bem o prestígio desse homem. Ele tinha uma empresa, né? Uma empresa de advocacia e ainda era o procurador, né? Ali do Hamptons. E também eles se favoreciam de uma coisinha que tinha na lei ali daquele estado, que é o seguinte: se você for processado ou for processar alguém, você pode escolher o distrito onde, né, distrito, condado, etc., onde você tem alguma atividade comercial. E isso valeria, tá, para muitas pessoas, porque tinham muitos comércios na região, tinha muita coisa na região. Então, se você tivesse ações em um banco da região, ou se você tivesse qualquer porcentagem num comércio na região, você já podia ser julgado ali, você já podia responder um processo dentro do Hamptons. Entenderam o que o cara fez? Ele vai lá, né, se aproveita dessa brecha e fala: bom, é aqui que eu vou montar o meu escritório, que eu vou ficar rico. Resultado disso, ele ficou rico, ele ficou muito rico. Ele chegou a ser dono ali de uma pequena ilhota ali no meio daquele lugar assim bem cheio de água, aliás, um lugar muito bonito ali. Então o cara era assim, basicamente, eu sou autoridade aqui nesses Hamptons em 1910. Depois disso, ele ficou mais de 40 anos como procurador. Passou para o filho dele, que também assumiu como procurador e também foi deixando o lugar ali, o escritório de advocacia maior, mais conhecido, mais rico. A gente vinha gente do país inteiro para poder contratar os Murdoch como advogados. Eles eram advogados, mas eram da área de prejuízo. Então, por exemplo, você caiu, né, e se machucou em um lugar e você quer processar aquele lugar, danos, advogados de danos.
Então eles começaram a ver que aquilo era muito lucrativo, mas muito mais lucrativo do que o próprio direito criminal. E eles ainda tinham o endosso de conhecer pessoas extremamente poderosas. O gabinete do procurador, as pessoas quando iam, por exemplo, a uma audiência, eram obrigadas a ver todos os quadros dos Murdaugh que morreram ali, que fica, né, nesse lugar aí nos Hamptons, ali, onde acontecem ali os julgamentos, tem lá todas as plaquinhas, e é uma plaquinha atrás da outra de todos os Murdaugh. Não teve nenhum outro, foi um em sequência do outro até chegar no Alex. O Alex, o pai do Paul, ele também já era, né, uma figura muito importante, já tomava conta dos negócios dos pais, junto com o irmão dele, o Randy, que também trabalhava na empresa do pai, porque o pai, ele já estava se afastando um pouco, ele estava um pouco doente, então ele já não estava participando mais tão ativamente, já estava começando a deixar, né, os encargos mais aos filhos. E o Buster, que seria neto, né, desse senhor que ainda estava vivo, mas já estava afastado, que era o irmão do Paul, filho do Alex, que também já estava começando a trabalhar na empresa, já estava aí na área do direito. Parece que o único ali que não tinha muito futuro era o Paul mesmo, né? A questão é que é com essa gente que eles estavam lidando. Então, por isso que todo mundo dizia, é um Murdaugh, não vai acontecer nada, porque não acontecia. E já tinha sim acontecido, já tinham acontecido outras coisas que já vou chegar nelas, tá? E pra gente chegar à conclusão de que de fato eles não estavam errados. Mas tem uma hora que a bolha acaba estourando, não tem jeito, né? Aquilo ali vai ficando fino, encostou, explodiu e vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Quando o Paul então for indiciado, né, e ficar nessa liberdade aí esperando o julgamento e começar a zoar pra caramba pela rua, todo mundo vai começar a dizer, não vai ter justiça, não, esse caso não vai pra frente, esse caso não vai pra frente. E é nessa época que o que acontece? Eles começam a levantar um outro caso. Só que eles ainda deixam na miudinha, tá? Ninguém vai levar muito pra frente, não. Eles vão deixar tudo quietinho ali, mas já vão dar uma mexida, porque tinha um policial que tinha encasquetado, né, com uma coisa ali, porque não era só uma questão, os Murdaugh não tinham só influência no juiz, né, não, gente, era polícia, legista, era todo mundo, tá? E com a família da Melanie Beach em cima toda hora, né, que se faça justiça, realmente eles não acreditaram, mas foi marcado sim um dia para a audiência, tá, do Paul Murdaugh. E isso foi uma coisa que chocou a comunidade, chocou até a família Murdaugh. Eles acharam que eles não marcariam uma audiência tão cedo. Cedo, entre aspas, porque isso aconteceu em 2019 e essa audiência seria em 2021. Então seria ali 11 de junho de 2021. Então tá tudo acertado, vai ser 11 de junho de 2021 e a família morava numa casa assim enorme, era um terreno de 1,7 acres de terra, tinha a casa principal, barraca, cabana de caça, canil, onde eles tinham vários cachorros, cavalos, eles tinham de tudo naquele lugar, eles tinham muito dinheiro, até que uma ligação é feita por volta das 10 horas da noite pelo senhor Alex Murdaugh, sim, o pai do Paul. Ele faz uma ligação para o 911 e diz o seguinte: preciso de polícia, preciso de atendimento médico. Todo mundo, mas de onde o senhor está falando? Ele dá o endereço do lugar e diz o seguinte: minha esposa e o meu filho, né, foram mortos na minha propriedade. E todo mundo, mas qual é o seu nome? E ele diz que ele é o Alex Murdaugh. Ele não diz o nome da esposa, ele não diz nada, ele só diz, olha, minha mulher e meu filho, tá? Então é assim que ele se refere. Começam a perguntar para ele se eles estão respirando, ele diz que tocou, mas que eles não estão respirando. Perguntam qual foi o tipo de ferimento, ele diz que foi bala e ninguém consegue ali entender qual foi a dinâmica, perguntam de onde ele estava vindo, né? Se ele os encontrou, se tinha alguém ali na região que fosse suspeito. Ele diz, não, eu estou dentro da minha casa, perto do canil. O menino, Paul, ele estava caído entre o final, assim, a saída do canil e a entrada, estava assim meio a meio, e a mãe estava a alguns metros de distância. Então, foi assim, estilo mesmo execução. Então, ele
né, já basicamente deu toda a lista ali do que teria acontecido com o filho e com a esposa dele. Chega a polícia, chega atendimento médico, chega tudo, mas não tinha o que fazer de fato. Tanto o Paul quanto a Maggie tinham perdido a vida, não tinha mais nada o que ser feito, então leva-se para fazer exames, né? Quando eles chegam lá na delegacia, começa a fazer, né, todas as perguntas para ele e começa a examinar corpo em outro lugar, leva para instituto disso e daquilo, eles chegam à seguinte conclusão: são dois tipos diferentes de arma. O Paul, ele teria sido ali atingido por 2 disparos que teria saído uma espingarda de caça. A esposa dele não, e ela teria tomado mais de 8. Então ali já eram 2 armas diferentes. Então eles começam a perceber que aquilo ali tá estranho. Só que eles não fizeram exames de pólvora, nem de nada, tá? Nas mãos ali do Alex Murdaugh. Por quê? O Alex começou a dizer até que devia ser alguém com ódio, né? Porque já ia ser marcado o julgamento do filho, alguém com ódio que teria feito alguma coisa contra ele, ou algum ex-cliente, ou alguém que acabou saindo perdendo, ele não sabia o que poderia ter acontecido. Quem encontrou os corpos foi, então, o Alex. Então o Alex, ele já é suspeito ali de cara. E nessa hora, quem vai defender o filho, né? O papai Murdaugh. E aí o pai Murdaugh chega lá para defender o Alex e perguntam para ele, fala: escuta, ele e a esposa estavam se dando bem? E aí ele diz que isso era um absurdo, que os dois se davam muito bem, eles eram muito felizes e que aquela pergunta não tinha o menor sentido. E depois vem a segunda pergunta: eles tinham seguro de vida? E aí eles começam a dizer que eles não tinham seguro de vida, nunca foi provado se eles tinham seguro de vida ou não. A questão é que eles tinham perdido suas vidas. As investigações começam a seguir para vários caminhos. E é nessa hora de procura, vocês lembram que eu comentei que tinha um caso que eles estavam dando uma olhada de novo? Pois bem, nessa de tentar investigar, né, o que tinha acontecido então com o Paul, que não responderia pelo que aconteceu com a Melanie, porque, né, ele tinha perdido a sua vida 2 dias antes do julgamento, eles começam então a pensar: bom, será que de repente ele não queria abafar o caso com medo que o filho acabasse condenado e perder o prestígio na região? Então eles começam a investigar a família Murdaugh. E é nessa hora que eles começam a encontrar algumas pessoas. Vamos à primeira pessoa. No ano de 2015, a polícia recebe uma chamada telefônica de um homem que está indo para o trabalho, pelo menos foi assim que ele se retratou. E ele disse o seguinte, né, para quem atendeu ele no telefone para a polícia: olha, eu encontrei um corpo aqui na estrada, tem uma pessoa aqui na estrada, eu acho que foi um atropelamento, alguma coisa assim, olha, venham ver. Quando a polícia chega no local, o xerife do lugar olha e enxerga ali um garoto super jovem. Ele não tinha nenhuma marca no corpo dele, absolutamente nada. Ele estava vestido, ele tinha o celular no bolso, ele estava de tênis, totalmente ali arrumado. Porém, ele tinha tomado alguma coisa na cabeça, tinha batido com alguma coisa na cabeça dele. E aí o xerife olha para o policial e fala assim: bom, eu acho que aqui nós temos um homicídio. Isso aqui parece ser, né, ali um disparo. Então eles levam o corpo desse rapaz para fazer mais análises. Esse rapaz era Stephen Smith. E quem era Stephen Smith? Stephen Smith era a sujeira, a podridão, o lixo da sociedade, tá? Pro Sul. Por que eu tô falando isso? Parece que o Sul é um pouco preconceituoso, vamos chamar assim. E o Stephen Smith era um garoto gay. Um garoto lindo, mas um garoto muito bonito, chamava atenção onde quer que fosse. E ser um garoto gay no Hampton em 2015 não era uma coisa fácil. Aquela comunidade é a comunidade que se junta ali, um monte de pessoas juntas com bandeiras e com também cartazes e com camisetas de isso são aberrações, isso é coisa, né, do capiroto, vocês precisam sair, essa sujeira tem que sair desse lugar, não vamos deixar essa sujeira penetrar nos lares familiares. E essa sujeira que eles estavam falando era o quê? Era uma pessoa ser gay. Então era mais ou menos assim que a comunidade trataria uma pessoa gay. E era assim que Stephen Smith era tratado.
Stephen Smith ligava? De jeito nenhum. Ele era a sensação da festa, ele sabia que era um rapaz extremamente seguro, abertamente gay para os pais, então ele não tinha nada com que se preocupar, os pais sabiam, a família sabia, os amigos dele sabiam, ele tinha um relacionamento e já estava fazendo ali faculdade, ele estava fazendo faculdade de enfermagem para poder cursar medicina, porque ele queria ser médico, e ele era extremamente bonito, então ele era um cara que estava sempre maquiado, sempre arrumado, ele era muito bonito. Quando essa fatalidade acontece, pega todo mundo desprevenido. Ele tinha um namorado, então uma noite anterior ele estaria de carro, ele tinha um carro amarelo, inclusive um carro muito bonito e tal, e o carro dele foi encontrado na estrada com o porta-malas levantado, tinha ali um jeito como se tivessem tentado também abrir o capô, enfim, estava, né, numa situação como se ele tivesse parado e tivesse tido algum problema mecânico com o carro. E é nessa hora que eles começam a investigar. Só que o próprio xerife já chega para o policial que tinha vindo de outro condado e diz o seguinte: então, isso não tem nada a ver com bala ou homicídio. Isso, na verdade, foi uma batida. Ele provavelmente se chocou contra o retrovisor de algum caminhão. E aí, nessa hora, o policial olhou e falou assim: como assim? Peraí, mas o que eu vi foi outra coisa, o que você falou também foi outra coisa. Ele diz: não, mas é oficial, foi um retrovisor. Ele disse: mas a gente não encontrou nada, a gente não conseguiu encontrar pedaço do retrovisor, a gente não conseguiu encontrar uma lasca de nada, de vidro, de nada. E era uma batida que não tinha como ser de um retrovisor, de um caminhão, seja lá do que fosse. Não é compatível. Nessa hora, tudo foi jogado para baixo do tapete, o rapaz foi, enfim, né, sepultado e ninguém mais falou do assunto. A família sabia que tinha a ver com os Murdaugh. Quando isso tudo aconteceu, todo mundo da faculdade começou a se perguntar o que teria acontecido com Stephen Smith. E todo mundo dizia: será que tem alguma coisa a ver com o Buster? E todo mundo: por que o Buster? Ah, porque todo mundo falou que os dois estariam juntos. E aí a história foi rolando, foi pegando ali a faculdade mundo adentro, e os dois, tanto Buster como Stephen, estudavam na mesma universidade. Os boatos não paravam, só que as pessoas tinham medo de falar a palavra Murdaugh. Ninguém queria falar esse sobrenome e todo mundo sabia que não ia fazer diferença, porque se eles tivessem falado, enfim, não adiantaria nada, porque afinal de contas eles nem chegariam a ser ouvidos, seriam calados de alguma forma, então ninguém nem pagaria pelo que aconteceu com Stephen. A mãe disse que achou muito estranho, porque ele teria falado com o namorado e tinha dito para o namorado que ele disse que ele estava parado, que ele não estava caminhando, então ele estaria no carro dele e que ele chegaria em 20 minutos no máximo, ele estaria na casa do namorado, isso era por volta das 3h15 da manhã, só que ele nunca chegou. E aí no dia seguinte encontram esse corpo, passa na televisão, mas não dão nomes. Quando a mãe vê na TV, a mãe já sabia do preconceito do lugar, sabia que alguma coisa qualquer hora podia acontecer com o filho dela. Ela já ficou apreensiva porque ela falou que naquela noite o filho dela não voltou para casa e ela só ficou aguardando, e foi dito e feito. O telefone tocou, era o filho dela. E acreditem, tá? A causa teria sido, então, um retrovisor que teria batido no rosto do garoto. Esse policial do outro condado, ele disse várias coisas. Ele disse: olha, é muito estranho algo, né, desse tipo, bater no retrovisor, bater contra um veículo, sapato que vai para outro lugar, você vê pedaços ali, né, que fosse do retrovisor mesmo, você encontraria. Ele estava calçado, ele não tinha sapato arranhado, ele não tinha nada, era como se ele estivesse em pé e alguma coisa tivesse batido na cabeça dele e ele caído no chão. Todo mundo, incluindo a família, ouviu o sobrenome Murdaugh, mas não quiseram ir para frente. A questão era que o Buster, tá, estava tendo um caso nessa época com ele, ou tinha, né, tido um caso com ele. Ninguém sabe especificar quando começou e quando vazou e eles acabaram terminando. Acontece que também tinham outras pessoas que diziam que, na verdade, naquele dia, tá, naquele mesmo dia que eles encontraram, então, o Stephen, histórias foram rolando de que não teria sido o Buster. O Buster estaria dirigindo, mas quem teria usado um taco de beisebol para acertar
o Stephen Smith teria sido o Paul. Isso tudo para poder acobertar ali o que o Buster tinha tido com ele, porque eles acreditavam que depois disso essa história poderia vazar, isso cairia muito mal para a família, para a reputação da família, então ele era uma pessoa a ser eliminada. E que se alguma coisa dessa natureza tivesse acontecido mesmo, né, que a teoria do taco de beisebol é muito forte, eles começaram a fazer outras análises, chegaram à conclusão de que poderia mesmo ser um taco de beisebol, e se tivesse sido isso, provavelmente teria sido mesmo o Paul, mas alguém precisaria estar dirigindo. Não tinha nada que mostrasse que ele pode ter conversado ou até brigado, então alguém devia estar num carro, e aí as pessoas começaram a falar de uma picape. Então, se era uma picape, tinham duas pessoas, provavelmente o Buster e também o Paul. E o Paul teria então batido, né, com um taco de beisebol, tirando assim a vida do Smith, né, do Stephen Smith. E agora preste atenção na cereja do bolo. No dia seguinte, quando eles terminam basicamente de enterrar o filho, quem liga para casa da mãe do Stephen Smith como advogado, tá, para representar a família? Os escritórios Murdoch. Então eles vão lá, falam com a mãe do Stephen Smith, perguntam se ela não quer que eles, né, a representem, porque afinal de contas foi um acidente na rodovia e isso entraria como danos e ela poderia receber uma indenização. Quem liga não é o pai nem do Paul e nem do Buster. Quem liga é o tio dos meninos, o Randy, que tinha ali a idade próxima ali com o Alex. Então o Alex não se meteu, né, para não ficar muito direto, pediu pro Randy, pro irmão dele, ligar para a família, mas todos eles eram da mesma família, né? Todos eram Murdoch. Esse era o Murdoch tio. Então o Murdoch tio faz aí enfim, esse oferecimento que para a família foi estranho depois de tantas vezes o nome Murdoch surgir, né? Mas enfim, foi assim que aconteceu. E aí eles começam a procurar ainda mais. Bom, tá estranha essa história, né? O pai também na época fez esse ato aí de tentar entrar em contato com a família. Isso parece, né, que tá dando uma acobertada. Vamos mais fundo, vamos mais fundo. E aí eles chegam onde? Basicamente eles chegam em um advogado. Esse advogado tinha sido contratado por dois rapazes que eram irmãos e queriam saber o que tinha acontecido com o dinheiro que eles receberiam de indenização da mãe deles. E quem era a mãe desses garotos? A mãe desses garotos era uma mulher chamada Glória. Meg teria contratado ela, tá? Quando os meninos eram pequenos, parece que o Buster tinha um ano de idade, ela teria sido contratada, ela fazia toda a limpeza da casa, a comida, cuidava das crianças e de tudo que a família precisasse. Depois veio o Paul. Quando o Paul vem, então são duas crianças para ela cuidar, mais a casa, ela cuidava do canil também, ela cuidava de absolutamente tudo. E detalhe, ela não podia ficar doente, eles não deixavam ela em casa. Então, se ela estivesse doente, ela tinha que ir trabalhar doente assim mesmo, porque senão ela podia perder o emprego dela, e ela morria de medo de perder o emprego, porque como eles eram influentes, eles poderiam sujá-la com outras famílias, e também ela tinha 2 filhos para sustentar, ela era mãe solo, então ela tinha 2 garotos ali para alimentar. E ela gostava dos meninos, do Buster e também do Paul, como se fossem filhos dela. A Meg, ela era uma pessoa muito distante, tá? Mas muito estranha mesmo, uma pessoa muito estranha e permissiva. Ela via os filhos agindo de formas assim, totalmente grotescas mesmo com outras pessoas. Teve um episódio que uma amiga da família teria pedido para o próprio Paul colocar o cinto de segurança e o Buster virou para ela e disse: quem você pensa que é para mandar a gente fazer alguma coisa? Você sabe quem a gente é? E ela virou para ele e disse: cala sua boca, você é uma criança e você vai colocar o cinto de segurança, eu tô pouco me importando para quem você é. Então a mãe estava no carro nesse dia, então a mãe via todos esses comportamentos e ninguém entendia porque ela permitia aquilo, mas ela permitia. Então, conforme o tempo foi passando, a Glória, ela era quase refém daquela família. Se eles viajassem, ela tinha que ir viajar também, ela tinha que fazer tudo o que eles queriam. Se os meninos tivessem algum problema à noite, uma dor de barriga ou alguma coisa, eles ligavam para a casa da Glória, para a Glória voltar para o trabalho. Então, a vida da Glória ali por mais de 20 anos foi dessa forma. Até que aos 52 anos de idade, a Glória estaria ali limpando, vamos colocar assim, quando ela cai das escadas do canil. Acontece
Acontece que teria sido também a Glória que conversou com a amiga da família, com pessoas ali próximas sobre o comportamento do Paul, que dizia que o Paul machucava, né, alguns animais, que queria ali a dita faca porque tinha um maldito sapo, né, que ele queria dar fim e esse tipo de coisa. E ela dizia que tinha medo do Paul. As pessoas diziam: nossa, mas você criou o Paul. E ela dizia: mas ele não me trata desse jeito, é como se simplesmente eu fosse uma estranha para ele. E ele sempre teve essa atitude com a Glória. Então ninguém sabe o que aconteceu, mas a Glória teria caído, né, 8 degraus de escada. Quem acaba fazendo a chamada para o 911 para emergência teria sido a Maggie, mas estava também o Paul e também o Buster ali no local, e a Glória estava caída no chão. E aí a Maggie estava tentando explicar, mas a Maggie, você via que a Maggie não sabia muito bem o que dizer ali para eles. Disse que ela tinha caído, tinha encontrado ela daquele jeito. Daqui a pouco todo mundo: mas ela tá respirando. Ela disse: não sei. Daqui a pouco o Paul tomou o telefone e falou assim: ela está com a cabeça quebrada. Falou bem assim: ela não tá respirando, a cabeça dela tá quebrada. E tem, né, enfim, sangue pra todo lado, pelo piso, por tudo. Dá pra vocês mandarem logo alguém? Bem assim, gente, bem assim, sabe, seco mesmo. Quando eles chegam lá, né, tiram a Glória de lá sem perguntas. Ninguém disse direito o que aconteceu, só disse que tinham encontrado ela daquele jeito e tudo bem. E aí avisam os filhos vão visitá-la, né? Ela ainda estava viva, ela não perde a vida na mesma hora. Ela vai se recuperar no hospital, ela vai ficar 3 semanas internada, mas ela estava ali como se fosse ali um tipo diferente, mais sério ainda, tá? De traumatismo craniano com outras complicações. Então ela tinha até alguns momentos em que ela acabou ficando sem muita sedação, então eles conseguiam ouvir ela falar algumas coisas, mas era tudo muito desconexo, até que um dia, simplesmente, depois de 3 semanas lutando, ela falece no hospital central do lugar. Os filhos ficam extremamente tristes, todo mundo fica muito triste, menos a Maggie. A Maggie, ela foi uma vez no hospital. Os filhos não saíam de perto, nem a amiga dela. Ela tinha uma amiga que ela era amiga desde criança, e simplesmente a Maggie agiu como se assim nada tivesse acontecido. E aí nesse dia, né, a amiga da Glória olhou e falou: meu Deus, nem parece que essa mulher dedicou a vida inteira dela para criar os filhos dessa aí que só entrou e saiu. E depois disso ela nunca mais apareceu no hospital. Acontece que durante o enterro da Glória, os 2 filhos da Glória estavam lá junto com amigos e tudo mais. Quem estava presente foi então, né, o Buster, o Paul, foi a Maggie, o Alex também, né, o Alex que é o pai do Paul e do Buster. E aí uma coisa assim impressionante vai acontecer. O Alex vai ter a cara de pau de chegar lá para os meninos, né, que tinham acabado de perder a mãe, e dizer o seguinte: sua mãe perdeu a vida na minha propriedade, então eu quero me processar. Eu quero me processar porque eu tenho seguro. Vocês podem receber um dinheiro, né, com relação ao que aconteceu com a mãe de vocês e tudo mais. E todo mundo acha aquilo extremamente estranho. E ele mesmo vai organizar tudo. Vai pegar 2 advogados da confiança dele, advogados que estudaram com ele, dormiram no mesmo dormitório que ele, para tomar conta da causa dos meninos, onde ele era o acusado, né? Ele era a pessoa, o réu, vamos colocar assim, e também ajudava na acusação dele mesmo. Isso era no mínimo estranho. Eu sei que depois aí, né, dessa estranha situação, eles chegam a um acordo de mais de 4 milhões de dólares. Primeiro eles queriam que 500 mil fosse depositado logo de cara e depois o restante seria depositado também. E tudo passaria por dentro daquela empresa, a empresa da família. Acontece que esse seguro, parece que aí que protegia ele, e eu não sei se protegia só ele ou era ele a empresa e tal, eles pagam, eles dão os 500 mil e depois tinha mais, né, 3,5 milhões para eles receberem. Só que o dinheiro não vai para as mãos dos meninos. Metade desse dinheiro vai para os advogados que ajudaram, que eram amigos do Alex, e a outra metade vai para o Alex, direto para uma conta desviada da empresa da família. Depois também tem toda a questão de outras indenizações. E aí, né, nessa hora que os meninos estão percebendo que, né, nada acontece, eles procuram um advogado para saber o que
o que acabou acontecendo com a situação da mãe deles. E eles descobrem uma homologação num valor lá de mais de 4 milhões e que inclusive 500 mil já tinha sido liberado. Então esse advogado começa a ir atrás desse dinheiro. Só que aí é quando o castelo começa a ruir. Por quê? Vai aparecer também um homem, tá? Que ele era policial na Carolina do Norte. Ele era um policial dos Hamptons. E parece que teve um inverno, que foi o inverno de 2018, que nunca parece que tinha nevado, ou nunca tinha nevado numa determinada intensidade no lugar. E a nevasca naquele ano foi uma nevasca que as pessoas na Carolina do Sul nunca esqueceram. A nevasca de 2018, mais precisamente em janeiro. E esse policial estava de serviço e parece que pegou todo mundo de surpresa, então tiveram alguns acidentes de estrada e tal. Enquanto esse policial está parado, um carro vem do nada, não consegue enxergar ele e acaba acertando a viatura. O banco dele desloca e ele vai para trás e dá assim um choque com as costas e com a cabeça. E ele falou que ele começa a escutar um barulho e uma dor muito forte. Eles levam ele para o hospital e quando chega lá, o seguro, né, então que seria da polícia, diz que ele tem uma distensão muscular e que eles pagariam pela distensão muscular, só que ele tinha uma dor lancinante que ele não sabia o que fazer para passar. E aquilo fazia com que ele não conseguisse trabalhar e não tinha mais, o seguro não ia cobrir mais nada e ele não tinha condições de voltar a trabalhar, ele não sabia o que estava acontecendo. É nessa hora que ele entra em desespero e procura então, né, um especialista, e o especialista diz que ele na verdade teve alguns rompimentos de ligamento nessa parte ali da coluna, né, entre a coluna e o pescoço. Ele poderia ter ficado tetraplégico e tinham outras ali, inclusive uma infecção que tinha acontecido depois ali, devido ao tempo que ele teria ficado ali aguardando o tratamento necessário e que ele precisaria operar. Acontece que o seguro da polícia não aceitou o diagnóstico e não pagaria pela cirurgia. Logo, ele teria que pagar a cirurgia. Vamos ver se vocês adivinham quanto é essa cirurgia. 250 mil dólares. Ele não tinha condição de pagar pela cirurgia, então ele tentou um tempo, né, conviver com a dor assim mesmo, até que teve uma hora que ele disse não, eu vou operar, eu vou fazer empréstimo, eu vou me enfiar em cartões de crédito, eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou fazer essa cirurgia, eu preciso, e depois com os laudos e com tudo eu vou tentar ver se eles conseguem me ressarcir esse dinheiro, né, o próprio seguro da polícia me ressarce do que eu acabei pagando aqui na cirurgia, e é justamente isso que ele faz. Vamos ver se vocês adivinham e qual o escritório de advocacia que ele procura para poder defender a causa dele. Dos Murdaugh. Afinal de contas, eles também eram amigos da polícia, né? Eles conheciam os policiais de lá. Eram as pessoas que, segundo esse homem conta, as pessoas que ele mais confiava. Ele não daria na mão de outros advogados. E, dito e feito, eles eram bons, eles conseguem o primeiro cheque, eles fizeram vários ali, como se fossem vários processos, e em um dos processos que correu muito rápido, deu 100 mil dólares, e o cheque estava na mão do Alex Murdaugh. Quando o Alex Murdaugh entrega para ele, depois ele diz, olha, você precisa endossar, então vamos fazer o seguinte, como ainda tem outros processos, vão entrar outros valores, eu vou colocar esse cheque numa conta congelada, uma conta parada, até que todos os valores cheguem para ser ali, né, para ser juntado e eu poder dar fim no processo. Tudo bem? Ele falou, tudo bem, eu achei que meu dinheiro era o dinheiro mais seguro do mundo na mão dos Murdaugh. Acontece que ele não viu o resultado dos outros processos e tampouco soube desse cheque na vida dele. Ele começou a ligar, começou a perguntar e nessa hora não se tinha respostas. O Alex Murdaugh nunca mais falou desse dinheiro com ele. Ele ficou desesperado, começou devendo cartão de crédito, estava totalmente atolado em dívidas quando ele decide que ia ligar para o escritório de advocacia e tentar saber o que aconteceu com o dinheiro dele. Só que aí acontece o seguinte, não vai ser o Alex que vai tomar, né, a rédea da situação. Eles vão fazer uma reunião. Começa-se então a fazer uma investigação ali dentro. Eles dizem para esse homem ficar calmo, porque eles vão ressarcir cada centavo dele
tá? Que quem teria ficado responsável teria sido o Alex, mas todo mundo da empresa iria se juntar ali, os responsáveis pela empresa pagariam, né, pelo dano causado que o Alex causou a ele, então ele iria receber o dinheiro, todos os outros que o Alex teria lesado também. Acontece que ele simplesmente é processado, vai ter gente que vai procurar a polícia, e ele sim, né, vai ficar numa situação difícil. É nessa hora que o irmão dele, juntamente com outras pessoas da família e outros advogados também de outros sobrenomes, sentam e começam a mostrar os milhões e milhões e milhões de rombo que o Alex Murdaugh teria feito ao longo dos anos. Eram muitos clientes roubados, ele teria roubado muitos clientes, muito dinheiro de dentro da empresa, desvios altíssimos, e aí ele foi obrigado ali 3 meses depois do que tinha acontecido, né, da morte do filho e da esposa, ele acaba pedindo demissão. Não foi bem uma demissão, botaram o cara pra fora. O pai dele, inclusive, era vivo ainda nessa época, o que é pior ainda, porque o pai ainda ficou sabendo dessa história aí, e ele é colocado pra fora da empresa, e aí sai a notícia que ele teria pedido demissão. Quando essa notícia da demissão sai, a polícia também, eles ainda estavam investigando, né, o que teria acontecido com o Paul e com a Meg, com a mãe dele, que eram o filho e a esposa do Alex Murdaugh, que começa Alex Murdaugh pra cá e pra lá, até que no dia do trabalho, em setembro, eles recebem uma nova chamada telefônica. Gente, olha o tamanho disso, é muita coisa. Uma nova chamada telefônica. Vamos ver se vocês adivinham de quem? Do Alex Murdaugh. Alex Murdaugh relata para a polícia que ele estava na estrada quando o pneu dele furou e ele tentou trocar o pneu dele para então um estranho, e esse estranho teria dito que ajudaria ele. Nessa hora, esse estranho acabou disparando contra ele, né, dando ali um tiro, e ele não sabia direito onde tinha acertado, e todo mundo, mas... né, do outro lado, cara, você acabou de tomar um disparo, você tá conversando aqui e tudo mais, deve ter sido alguma coisa, né, pouco séria, sei lá, alguma coisa num braço, Ele não, foi na cabeça. Aí, né, a atendente dizendo que a ambulância estava chegando, ele falou, preciso de uma ambulância, não consigo dirigir. Ela, não, fica onde o senhor está e tudo mais. Quando eles chegam para examiná-lo, ele é levado para o hospital, o advogado dele diz que ninguém sabe o estado direito dele, um drama danado. Gente, não tinha sido assim, nem relou, sabe? Mal encostou, assim, mal deu uma passada ali, só deu uma queimada no couro cabeludo ruivo do cara e mais nada. Tinha um negocinho de nada ali que deu para cobrir com um band-aid. E ele disse que aquilo teria sido um disparo ali intencional, que provavelmente poderia ter vindo de algum cliente irritado. E também foi o que a polícia acreditou, e muitas pessoas também, porque ele tinha roubado uma porrada de gente, então todo mundo começou mesmo a acreditar que foi isso que aconteceu. Até ele chegar no hospital e dar o seguinte relato: que ele estava muito doente, ele estava fazendo coisas esquisitas nos últimos meses, porque a perda do filho e também da esposa fez com que ele começasse a utilizar substâncias ilícitas e que ele queria ir para uma clínica de recuperação. Aí ele pega e diz que, na verdade, o que ele quis fazer foi tirar a própria vida. E aí todo mundo disse, tá, mas né, tem alguma arma, alguma coisa? Ele disse que não, que na verdade ele teria contratado um homem para fazer isso, porque ele não queria fazer, porque na cabeça louca do Alex, ele achou que se ele tirasse a vida dele, o filho Buster não receberia o seguro de vida dele, que era 10 milhões. Então ele contrata um homem que era na verdade um amigo pessoal dele, inclusive fornecedor de substâncias ilícitas para ele, e disse o seguinte para ele: olha, você vai lá e você faz isso para mim. Teria pago para esse homem tirar a vida dele, mas na hora H o cara teria errado o tiro. Cara, muito estranho. Você é contratado para fazer um serviço, o cara quer, né? Ele queria aquilo, ele contratou o serviço e o cara errou. É muito estranho, mas é muito estranho mesmo. E aí ele dá um nome. Quando esse cara, a polícia chega na porta desse homem, o homem fica assim, embasbacado. Ele diz: não,
Eu não fui contratado pra nada. O Alex não tava bem, me ligou e eu fui lá porque ele tava completamente maluco na estrada, surtado e gritando, e disse que iria atentar contra ele. E eu tentei segurar e foi nessa hora que a arma, né, acabou, então, pum, disparou e eu vi que pegou de raspão, briguei com ele e fui embora, mas eu vi que ele estava bem. Só que esse homem foi preso. Ele foi preso por ter recebido dinheiro para tirar a vida do Alex. E o Alex foi preso por ter dado dinheiro para uma pessoa fazer isso contra ele. Aí entra, né, como aquela palavra de pessoas que tiram a vida, mas de forma assistida, que não pode falar nesse YouTube. Também com relação a outros processos, fraude e tudo mais. E aí ele vai ter uma audiência. Ele passa por uma audiência ali depois de setembro, né, que é quando tudo acontece. Ele passa por uma audiência e na audiência eles ali estabelecem uma fiança e diz que ele pode ficar em liberdade se ele for para uma clínica de reabilitação, que era o que ele tinha pedido. Segundo o que eles levantaram, na verdade, ele seria dependente, né, de opioides há mais de 20 anos, então é uma dependência terrível mesmo essa de opioide. E ele carregava com ele, né, esse costume. E o que se soube foi, muitas pessoas próximas ao casal disse que a Meg já estava desconfiada do desvio de dinheiro, incluindo a casa de campo. Por quê? A casa de campo seria da Meg. Não se fala se a Meg tinha profissão, se a Meg trabalhava fora, se a Meg tinha uma família rica, mas parece que aquela casa era dela e foi avaliado em 3,9 milhões para ser vendida. E foi vendida logo em seguida do que tudo aconteceu, eles venderam a casa por 3,9 milhões. Mas isso seria uma das propriedades, tá? Eles tinham muitas. E aí parece que vê essa história, né, da substancialista. Só que a Meg tinha outras reclamações. A Meg tinha descoberto que o Alex estava tendo um caso há bastante tempo. E a Meg não estava no local, né, no dia que ele teria disparado contra a Meg, porque aí eles começam a perceber que aquilo sim teria partido do próprio Alex. Porque veja bem, a Meg estaria morando em um apartamento da família. O Alex teria ligado para ela e marcado o encontro no canil da casa. Então ela estava a um tempinho de distância de onde o Alex teria marcado para encontrar com ela. Ele também tinha dito que ele chegou por volta das 10 horas porque ele tinha ido visitar o pai dele, que estava bem doente naquele dia. Só que isso não foi confirmado. Quando eles foram fazer, né, o trajeto para ver quanto daria tempo suficiente dele ter visto a pessoa que fez aquilo com a esposa e com o filho dele. Depois, eles também descobrem que a Meg estava, na verdade, conversando com um advogado de divórcio e que no dia 10, que seria um dia antes, né, do julgamento do filho dela, um contador e um administrador forense iria fazer uma limpa nas contas da família, assim, revisar cada papel, cada coisa para ver se não tinha uma fraude, para ver se estava tudo lá, porque se ela entrasse num processo de divórcio, ela queria ter a certeza que ele não estava escondendo dinheiro e tampouco estava roubando dela, né? E aí vem essa surpresa dele acabar sendo despedido, né? A gente não sabia, mas foi. Ali ele já estava pegando dinheiro de várias pessoas, o castelo já estava caindo, ele sabia que ele ia ser colocado para fora da empresa. E aí não teve jeito. Depois que o primeiro esquema de fraude começou a cair, foi uma atrás da outra, e aí eles chegaram mesmo à conclusão que ele eliminou. Primeiro, o garoto, que já iria para os tribunais mesmo, na cabeça dele seria descartável, e ele também não iria querer deixar o Paul como testemunha, ele não queria ficar na mão do Paul, então ele teria resolvido essa situação, e principalmente, né, antes da Meg se separar, ele ter que dividir dinheiro e a Meg ficar sabendo do que estava acontecendo. Ninguém tem ideia se quanto tempo, né, ele fazia isso, há quanto tempo ele estava roubando os clientes, e principalmente se a Meg sabia desses roubos, porque eram muitas propriedades, era uma vida de muito luxo, era muito dinheiro, era muito de tudo. Então aquilo também foi uma coisa que chamou muito a atenção. Então ele vai para a clínica de reabilitação, ninguém nunca acha essa amante ou esse amante. Isso é um adendo que eu vou deixar aqui muito especificado,
que eu vi no Daily Mail. E eu não costumo confiar muito no que o Daily Mail fala, tá? Então, eles deixaram isso entre o amante ou a amante. E aí tem toda a questão do Buster também com o Stephen, então ninguém sabe. A morte da Glória passou a ser novamente investigada e eles vão exumar os corpos, tanto do Stephen como da Glória, para que, né, uma nova perícia nos corpos sejam feitas. Alex Murdaugh, então, hoje, tá, ele é réu, ele está guardando o julgamento dele por ter tirado a vida do Paul, por ter tirado a vida da Maggie, também por suspeita de ter tirado a vida da Glória e também ter participação ou coparticipação no que aconteceu com o Stephen. E isso para não colocar o nome do Buster, que também pode aí até o final desse processo ser colocado também, caso eles encontrem alguma coisa quando exumarem os corpos, mas isso aí já tá rolando. Entre outras coisas, ele também tem mais de 90 casos, tá? 90 processos de fraude, roubo, fraude processual, lavagem de dinheiro de várias origens, incluindo origens de substâncias ilícitas. Então, assim, ele lavava dinheiro, roubava dos clientes, ele fazia de tudo. E eles não conseguem estipular um valor exato de quanto ele deve para as pessoas, o quanto ele tem que pagar de indenização para as pessoas, porém, eles deram para ele aguardar o julgamento em liberdade a fiança de 7 milhões, que é a mesma coisa que não dá fiança nenhuma. Então, ele decidiu que ele não pagaria fiança, permaneceria preso até o dia do seu julgamento. O Buster, o filho dele, o único que sobrou, ele disse que estava muito mal com a situação, muito mal com o que tinha acontecido, que ele queria cuidar do pai dele, ajudar o pai dele, mas ele sabia tudo de ruim que o pai dele fez. Assim também disse o irmão, o Randy. E nesse meio tempo, quem falece é quem? É o avô, né, do Buster, que é o pai do Alex, que vai deixar uma verdadeira fortuna para os filhos. Então, ficam-se todas as propriedades para o Buster, mas absolutamente tudo fica para o Buster. Também tinha a parte da Maggie, tinha também a casa de caça da Maggie, que foi vendida por 3,9 milhões, que quem acabou ficando foi o Buster. E também vai ficar parte da herança do pai, tá? Que é assim uma verdadeira fortuna que vai ser dividida ali com o Alex também. Então o Alex ainda tem muito dinheiro aí para queimar, tanto com o advogado como depois também para pagar alguma coisa que precise ser paga. E o escritório de advocacia acabou praticamente assim perdendo todo o prestígio, porque eles tinham aquele escritório que era uma verdadeira mina de ouro, mas depois de todos os escândalos e de tudo que aconteceu, ninguém mais teve coragem de trabalhar com eles e os sócios chegaram à conclusão que era melhor tirar o sobrenome que foi, enfim, carro-chefe por 110 anos daquela empresa, que era Murdaugh. Buster hoje é advogado, tá? E também usufrui de toda essa fortuna, tá? Ainda morando na Carolina do Sul. O Buster, ele oscila entre uma cidade e outra, porque afinal de contas agora ele é rico pra caramba e não deve mais satisfação pra ninguém. Não trabalha porque ele se diz fragilizado com tudo que aconteceu. Eu também imagino, né? Porque, assim, imagina você ser quase membro, né, da família real britânica do Hamptons, lá da Carolina do Sul, e de repente a casa cai. Então, assim, foi uma situação difícil e ainda, sem querer, vaza, né, de repente, que você tinha um caso com um garoto que não teria problema nenhum se você não estivesse num lugar onde quase grupos de exorcismos ali, né, para expulsar demônios gays. É mais ou menos assim. Gente, é uma cena triste, viu? É uma cena triste. O documentário mostrou, eu não tinha visto aquilo ainda, não. Eram pessoas vestidas, escrito na testa, no corpo, e falando, né, de Jesus, que ia todo mundo cair no inferno. É uma coisa assim bem bizarra mesmo. Eu falei, meu Deus, essa galera não é presa não? Não tem uma lei não? Eles podem fazer isso, mas eles fazem. E a questão é, né, o menino acabou se envolvendo com o Stephen e você acha que alguém ia matar o Buster? Não. Vamos tirar então, né, já que o menino tá induzindo meu filho ao pecado, eu vou tirar o pecado da frente do meu filho. E foi o que fizeram com o Stephen Smith,
absurdo um negócio desse, sinceramente. Agora, com relação a esse Paul, era basicamente assim, ó, nessa família, gente, tinha alguma coisa no DNA, sabe? Até é dito num dos documentários, agora não vou lembrar qual dos dois, que eles não sabem até se isso não foi uma coisa aprendida. Tanto a parte da violência, como também a parte, né, que liga mais ali a fraude e tudo mais, se a família toda não enriqueceu todo mundo do mesmo jeito, e se também, né, o próprio Alex, ele não tinha aquelas mesmas tendências que o próprio Paul tinha, né? Todo mundo sabia, todo mundo tinha noção ali que o Paul era fora da caixinha ali, não era uma pessoa ali muito regulada. Ele era um cara que, assim, era uma questão de tempo para ser aí um cara com uma ficha assim de metros de pessoas que ele iria tirar do caminho dele. Ele não tinha a menor empatia com ninguém. Ele só gostava dele e de mais ninguém. Ele não ligava para a mãe dele, ele não ligou para a mulher que criou ele, que foi a Glória. Ele não ligou para ninguém, ele não ligou para pai, nome de família, para ninguém. Ele também usava o pai, o avô, para poder só se livrar. Eles conseguiram fazer ele ter tratamento especial na cadeia, depois ele consegue, pagam para ele ficar em casa, porque você tem que pagar uma fiança, e o cara uma semana depois tá bebendo, zoando, sabe? E o pior de tudo, o pai sabia. Saía nas redes sociais, ele punha nas redes sociais. O pai sabia, não é possível que não tinha ninguém que cuidasse disso, né? Ninguém que tomasse conta do que esse menino estava fazendo, onde esse menino estava. Então, era de fato uma coisa totalmente acobertada, e com todo esse acobertamento, se ele começasse esse frenesi, que ele já tinha começado, né? Porque ele estava totalmente relaxado, gente, tranquilo, ele estava feliz. A impressão é que ele estava feliz com o que aconteceu com a Melanie. Feliz, ele estava rindo. Então, assim, ele estava rindo da cara do outro. E o engraçado é que ficou um pouco nebuloso para mim a questão do Stephen com o Buster, porque ao mesmo tempo que, tudo bem, disseram que foi o Buster, citaram o Paul, eu tive a leve impressão que o Paul gostava do amigo dele, do Anthony, que era o namorado da Melanie. A forma que ele agia, não sei, e ele olhava com ódio, né, pra Melanie. Talvez ele também pudesse gostar da Melanie, a Melanie não gostava dele. Alguma coisa ali acontecia na cabeça dele, na cabeça perturbada dele, e totalmente assim, a própria namorada dele dizia, não envolva os Murdoch. Lá no hospital, ela dizendo, pelo amor de Deus, não diz que foi o Paul, você não tem ideia de quem é a família dele. A própria namorada tinha pavor do pai do Paul. Então, assim, é pra gente ter uma ideia de que até as pessoas que iam entrando pra família sabia que tinha que ter muita coragem para sair dessa família. Então, se, por exemplo, essa Morgan casa com o Paul, ela não ia mais conseguir se separar dele. Aí podem dizer, como não consegue se separar? Claro que consegue se separar, eles não estão acima da lei. A Meg tentou. Vocês entendem? E a Meg acabou perdendo a vida dela. Então, o engraçado é que quando você vai olhar, né, a família, não tem divórcios na família, né? Dos principais ali, dos bambambãs, não tem divórcio, né? Então, não sei, fica a dica. Eu achei incrível esse documentário, achei incrível trazer essa série. Eu sei que é bem grande, porque é muito robusta. É um dos casos americanos hoje que tá tendo mais repercussão. Quando aconteceram ali, né, tanto ali a perda da vida do Paul, como também da Meg, depois o julgamento e todas as revelações do Alex, gente, isso tomou proporção mundial. Então, assim, é um caso que quando tiver um julgamento, eu não duvido que seja um julgamento aberto, porque até agora, até mesmo o pessoal da mídia estava falando que muitas coisas não estão vazando como costumam vazar, quase nada, tem muita coisa ainda nesse processo que ninguém nem tem ideia. Então, assim, quando o julgamento acontecer, vai ser um julgamento, assim, nos Estados Unidos, que vai ter gente enfim, né, se acotovelando ali na mídia para conseguir uma pequena informação sobre esse julgamento, porque parece que a lista do cara é extensa. Ou vai ser mais um daqueles casos que, do nada,
o cara vai lá, tira a própria vida, que assim é melhor, evita escândalo, indenização, vai tudo com o cara mesmo e assim por diante. Eu sei que quem acabou muito bem financeiramente, porque nessa família ninguém ligava para outra coisa a não ser dinheiro, foi o Buster, que acabou ficando com absolutamente tudo que era do pai e tudo que era da mãe e ainda a herança do avô, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tem informações aqui que vocês não vão encontrar, tá, em outro lugar, nem documentários, nem nada. Foi um compiladão que eu fiquei fazendo. Eu tive uma pequena gripe aí esse, final de semana para dar uma melhorada agora, então fiquei pesquisando e levantando mais informações aí sobre esse processo. E aí eu fui procurando mais e mais informações, principalmente, em sites de fora, porque assim a gente consegue umas informações um pouco mais legais. Mas também tem a série, tá, na Discovery, em 3 episódios que vocês conseguem ter uma boa base, pelo menos vocês conseguem ter melhor uma noção dos rostos, do clima do lugar, que é lindo demais, gente, como é linda essa Carolina do Sul, e vocês conseguem ter ali mais ou menos uma dimensão nesses 3 episódios. E também tem o documentário da HBO, mas o documentário da HBO vocês só conseguem fora, então vocês conseguem encontrar também para ler na internet lá uma resenha, como se fosse uma resenha de cada episódio ali, feito pela própria HBO, tá bom? Então, bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado muito claro como funcionou tudo isso, desde o que aconteceu com a mocinha no barco, tudo que aconteceu lá com a mocinha no barco, até o fim de tudo, que foi todas essas fraudes fiscais e toda essa tormenta. Fiquei muito chocada. Se vocês puderem assistir a série, que é essa em 3 episódios, eles focam muito a mão dele, nessa hora da mão, ele, unindo a mão. Olha, desculpa o que eu vou falar aqui, parece bizarro, mas dava a impressão que o cara ficava possuído mesmo. Era uma coisa muito esquisita, até a fisionomia dele mudava, era estranhíssimo, estranhíssimo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Se você ficou até o final, comenta aqui embaixo que ficou até o final, que eu vou adorar. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Um super beijo e até o próximo vídeo.